A audiência pública debate o regime urbanístico do Delta do Jacuí. Famílias aguardam há mais de 10 anos pelo processo de regularização e urbanização da região das ilhas. Porto Alegre registra a queda de arrecadação no segundo quadrimestre de 2015. Números foram apresentados pelo Executivo durante a audiência pública da Comissão de Finanças da Câmara. No quadro Momento Cidadão, você vai conhecer o projeto Renascer. Iniciativa atua com o objetivo de renovar a vida de dezenas de idosos da capital e da região metropolitana. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre um impasse que preocupa os moradores das Ilhas do Guaíba há pelo menos uma década: a falta do regime urbanístico para a região do Delta do Jacuí. O tema envolve os governos municipal, estadual e federal e foi debatido na Câmara de Vereadores nesta semana durante a audiência pública. A audiência foi proposta pelo vereador Valdir Canal. Segundo o parlamentar, o objetivo do encontro foi debater a necessidade de o Executivo Municipal elaborar o regime urbanístico da região do Delta do Jacuí. O documento está previsto na última alteração do plano diretor da cidade, aprovada em 2010. O estudo é um dos requisitos para o processo de urbanização das áreas e de regularização fundiária. O que nós estamos querendo aqui é o crescimento ordenado das ilhas. O plano diretor das ilhas, ele é fundamental para que se defina aonde pode ser construído, o tamanho das construções, onde são ruas, né, para que as pessoas tenham acesso a serviços básicos. Só que já fazem 4 anos isso não é feito e a comunidade quer uma saída, quer uma solução. Mas a solução é mais complexa do que parece e envolve, além da Prefeitura, o governo do Rio Grande do Sul. As 16 ilhas que pertencem a Porto Alegre estão dentro do Parque Estadual do Delta do Jacuí. No plano diretor da capital, estão gravadas como áreas de proteção ambiental e de proteção permanente. Por isso, as famílias que moram em ocupações irregulares na região estão inseguras sobre o futuro. Porque tu não pode melhorar a tua casa. Tu não tem como garantir ela, tu não tem direito a reforçar ela. Ali é um direito diferido, que é o direito de morar, mas tem a questão do direito ao meio ambiente. Sem isso, sem essas questões organizadas, definidas, tu não tem como fazer isso. A elaboração do regime urbanístico depende do plano de manejo da área, uma responsabilidade do governo do estado. O documento é um estudo sobre as famílias que vivem na região. O tema começou a ser discutido em 2005. Em 2010, o estudo foi contratado por mais de R$1 milhão e deve ser concluído neste ano. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura acompanha o processo e tem trabalhado nas alterações do plano diretor. A Prefeitura, principalmente através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Secretaria de Urbanismo, está trabalhando em conjunto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente para finalizar o plano de manejo da área de preservação ambiental do Delta do Jacuí. A partir da publicação, espero que desse ano ainda, do plano de manejo, nós poderemos começar a elaborar concretamente as mudanças necessárias ao plano diretor e encaminhar essas mudanças aqui para a Câmara de Vereadores. Além do secretário de Meio Ambiente, o Executivo da capital foi representado por membros das pastas da Fazenda, Procuradoria e Urbanismo. A secretária estadual adjunta do Meio Ambiente também participou da audiência. O vereador Valdir Canal sugeriu que o Legislativo acompanhe a atuação dos executivos com um grupo de trabalho. A vereadora Sofia Cavedon também propôs o acompanhamento, porém em forma de comissão especial. Agora é a hora da Câmara organizar de forma mais sistemática a sua participação. Não ser eventuais audiências, que já aconteceram muitas, ou eventuais reuniões de uma comissão. Até sob risco de um trabalho tão extenso e tão caro, ele ser colocado, ele ficar obsoleto. Então é necessário, quando se termina um levantamento desse tamanho, para que a vida não se altere muito, que ele seja imediatamente utilizado para os projetos de regularização fundiária. Porto Alegre fechou o segundo quadrimestre com queda de 7,3% na receita total.
Os números foram apresentados em audiência pública nesta semana na Comissão de Finanças do Legislativo. A ACEFOR também recebeu o relatório do Observatório Social relativo ao mesmo período. Na avaliação do secretário municipal da Fazenda, apesar da forte retração econômica, o executivo da capital tem conseguido manter as contas em dia, bem como os investimentos em saúde e educação dentro dos percentuais estipulados pela Constituição. No entanto, Jorge Toneto projeta que, frente ao atual momento financeiro, não é possível visualizar um cenário otimista para os próximos meses. A receita total do município fechou o período com queda de 7,3% na comparação com o segundo quadrimestre do ano passado. A crise financeira da União e do Estado também impactou diretamente no desempenho do executivo da capital. O que salvou as contas da Prefeitura foi o bom desempenho do IPTU, que teve uma alta de 7,8%. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, melhorias nos mecanismos de fiscalização e controle das despesas contribuíram para que o resultado não fosse pior. Toneto explicou que programas como a nota fiscal eletrônica e o aerolevantamento ajudaram a reforçar o caixa do município. Para a pessoa entender, aquele que ampliou sua casa, mas não registrou na prefeitura que tinha que ter pago o IPTU, isso está sendo lançado para trás, porque a gente fez uma foto, e a foto comprova a metragem, a foto aérea. De hoje, essas fotografias são compartilhadas por 20 secretarias. O DEMAI, quando planeja as suas redes, está usando todo esse material. Tá? E também tem reflexos na área tributária. Logo após a apresentação do secretário municipal da Fazenda, o Observatório Social também fez um balanço das ações no segundo quadrimestre. O presidente Diogo Chamum informou que o observatório acompanhou 32 licitações do executivo da capital. 24 análises foram concluídas e, em 5 casos, os processos foram suspensos ou revogados. Conforme Chamum, o trabalho do observatório gerou aos cofres públicos uma economia de 13 milhões de reais. Isso é o mais objetivo e aí o observatório contribui, porque se a gente ajustar os processos e os regramentos, se aumenta a chance de chegar a valores mais justos ou reais. O presidente da comissão, o vereador João Carlos Nedel, destacou a relevância dos assuntos debatidos e a preocupação com as finanças do município. A apresentação do Observatório Social, eu achei extremamente importante que faça um controle, vamos dizer, paralelo, mas complementar a essa a aplicação dos recursos públicos. Nós precisamos realmente ter a certeza de que os recursos públicos estejam bem aplicados. Nesta semana, a Comissão de Meio Ambiente promoveu uma audiência pública para tratar da gestão da saúde em Porto Alegre no segundo quadrimestre de 2015. Os dados foram apresentados pelo secretário de Saúde da capital, Fernando Ritter. Para o secretário da Saúde, o segundo quadrimestre deste ano foi difícil. De acordo com Ritter, o município deixou de receber do Estado cerca de 21 milhões de reais. Além do atraso de obras, Ritter destacou outros problemas enfrentados devido à falta do repasse. Especialmente na assistência farmacêutica, a gente não pôde comprar todos os medicamentos que a gente gostaria de ter comprado. Tá? A gente também deixou de contratar profissionais. Tá? Então, como a gente tinha garantia do recurso financeiro, então, por exemplo, na atenção básica, tem o PIS, que é o PIS da atenção básica do Estado, que é em torno de R$900 mil mês. De janeiro a julho, a gente não recebeu nenhum centavo desse dinheiro. Então, isso impossibilitou, por exemplo, de a gente ampliar o número de profissionais na estrutura da saúde da família e, consequentemente, também dar um atendimento adequado para a população. No encontro, o secretário também apresentou melhorias realizadas na saúde. Conforme Ritter, o município investiu no processo de assistência farmacêutica com o objetivo de trabalhar o uso racional de medicamentos, além de capacitar profissionais da área. A atenção primária também foi destacada pelo secretário. Então hoje nós estamos com 70% das nossas unidades das 141 com única forma de acesso sendo o acolhimento, ou seja, não é mais por ordem de chegada, isso é um ponto bastante positivo. Nós também passamos por uma operação inverno, onde nós conseguimos contratar temporariamente um quantitativo de profissionais que deram suporte, especialmente no Hospital Presidente Vargas, onde teve uma taxa de ocupação bastante alta. Embora apontem problemas como a falta de medicamentos, representantes de sindicatos e conselhos elogiaram o trabalho desenvolvido pela pasta. A situação do pronto atendimento da Cruzeiro do Sul também foi debatida na reunião.
Na última semana, um tiroteio na Vila Cruzeiro deixou uma pessoa morta e 7 feridas. Nesta segunda-feira, um novo episódio foi registrado. Um homem de 23 anos foi baleado em uma avenida próxima ao pronto atendimento conhecido como Pax. Vice-coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, Mirta Zenker, criticou a posição do sindicato médico de sugerir a retirada do Pax do local. Já o representante do Simers, Jorge Eltz, explicou que a medida foi proposta com caráter temporário para não comprometer a integridade física de funcionários e pacientes. Ao final do encontro, a vice-presidente da comissão, vereadora Jussara Coni, afirmou que os parlamentares devem analisar em detalhes o relatório. Uma nova reunião deve ser agendada para discutir os dados. A Comissão Especial de Vereadores que estuda o repasse de verbas para as creches comunitárias se reuniu em sessão extraordinária na última quarta-feira. Os parlamentares receberam dados financeiros do Executivo sobre os pagamentos às instituições de educação infantil conveniadas. O encontro contou com a presença de representantes da Prefeitura, de órgãos auditores e do Fórum de Entidades em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com base nas primeiras reuniões, os vereadores membros da Concreches concluíram que o Poder Executivo repassa cerca de R$ 270 mensais por aluno atendido nas creches conveniadas. Mas nas instituições próprias, o repasse é de cerca de R$ 100 a mais por aluno. Para o representante do Fórum de Entidades, a transferência dos recursos é o principal empecilho enfrentado pelas comunidades. Acaba gerando um déficit para a creche, que ela é coberta com contribuições espontâneas dos pais. Mas mesmo com essas contribuições, ainda assim, existe uma defasagem nos salários dos professores. Por exemplo, um professor de uma creche particular, ele estava ganhando em torno de R$ 1.850, o nosso ganha no máximo R$ 1.300. Então isso gera uma rotatividade. Quando abre uma vaga numa creche particular, o professor deixa a comunitária e vai para a particular. Na votação do orçamento do município no ano passado, foi aprovada aqui na Câmara uma emenda popular para garantir o aumento de repasses às creches conveniadas com o município. O texto propõe o repasse de R$ 2,5 milhões em 2015 para adequar as instituições conveniadas ao custo aluno do Fundeb. Mas até hoje, esse valor não foi liberado pela Prefeitura e a prioridade da comissão é descobrir o que aconteceu. Conforme o diretor fiscal da SMED, a Secretaria do Planejamento é a responsável pelo repasse financeiro. Há uma expectativa de se cumprir essa emenda, porém ainda não há a situação fiscal suficiente para isso. A gente tem até o final do ano, enquanto houver receita, há a possibilidade de se cumprir essa emenda, né? Então vai ser feita uma discussão dentro do governo para ver se há a possibilidade de priorizar dentro daquelas despesas já existentes, essa emenda também número 9. Se tu analisar todos os dados orçamentários do município, o investimento em que mais avançou foi exatamente o gasto com as instituições conveniadas, né? A gente tem um aumento de, por exemplo, do orçamento da prefeitura como um todo em torno de 180%. E só os repasses às instituições conveniadas da SMED aumentaram em mais de 210%. Na próxima semana, os vereadores membros da Concreches vão solicitar novo encontro com as creches comunitárias. O objetivo é entrar em acordo com as instituições para então solicitar respostas pessoalmente ao prefeito José Fortunati. A partir do momento que as creches dizem é isso que nós queremos, a gente encaminha o processo todo. Faremos uma coisa que avance democraticamente, ouvindo todos. Os vereadores aprovaram nesta semana o projeto de lei que corrige o chamado efeito cascata nos salários dos servidores da Câmara Municipal. A proposta segue medida semelhante adotada pelo Executivo. O projeto foi o primeiro a ser votado na sessão de quarta-feira. A matéria, de autoria da mesa diretora, estava bem atrás na lista de propostas previstas para apreciação. A ordem foi alterada após rápida reunião de líderes no plenário. A votação foi simbólica e o texto foi aprovado por unanimidade. A exemplo do que ocorreu com o Executivo, o documento corrige o chamado efeito cascata no salário dos servidores do Legislativo Municipal. O Ministério Público ingressou na Justiça do efeito cascata no salário dos funcionários. Então a Câmara também tinha um prazo, até um prazo bastante curto, que deveria fazer essa adaptação
nos salários dos funcionários. Então nós fizemos a mesma adaptação que fizemos para os funcionários do município, fizemos aqui na Câmara, onde não é nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Para barrar o chamado efeito cascata aqui na Câmara de Vereadores, o projeto prevê, por exemplo, o fim da incidência de regimes especiais de trabalho e também os adicionais por tempo de serviço. Por outro lado, a proposta cria a gratificação pelo desempenho de gestão. A sobreposição de vantagens no cálculo do salário dos servidores é considerada irregular desde 1998. Os vereadores também votaram favoráveis ao projeto de lei que cria o programa de zeladoria comunitária. A proposta tem como objetivo melhorar as condições das praças da cidade. O autor do projeto, ex-vereador Marcelo Chiodo, acompanhou a votação no plenário. Atual secretário adjunto do Trabalho na capital gaúcha, ele explicou como deve funcionar na prática a zeladoria comunitária. O zelador comunitário é nomeado pela associação do bairro, isento de qualquer política, Ele vai ser nomeado, ele pode ser pago pela associação com o apoio da comunidade ali, dos comerciantes, ele pode ser voluntário. Hoje são mais de 500 praças no município que a gente vai ter uma pessoa em cada praça orientando cuidando da praça. A proposta foi aprovada em votação simbólica. Segundo o texto, a criação da zeladoria vale para as praças com área superior a 200 metros quadrados. O projeto foi desarquivado pelo vereador Paulinho Motorista. Segundo o parlamentar, a ideia é preservar as praças e incentivar a convivência nos bairros da cidade. Praça é um espaço para as pessoas aproveitarem, os pais tomarem seu chimarrão, as crianças brincarem ali. E com certeza, se tiver uma atenção especial com o zelador para cuidar da praça, para dar atenção, a população vai ganhar com isso. Os parlamentares rejeitaram nesta semana o projeto de lei que proíbe a venda de bebidas energéticas a menores de 18 anos na capital. Como resultado, teve apenas um voto de diferença, a matéria ainda pode voltar a plenário. A divisão de opiniões entre os parlamentares foi confirmada na hora da votação. 14 vereadores votaram favoráveis à matéria e 14 contrários. Coube ao presidente do Legislativo, vereador Mauro Pinheiro, o desempate. Com o voto do parlamentar, o texto foi rejeitado, mas devido à diferença de apenas um voto, a autora da proposta, a vereadora Mônica Leal, solicitou a renovação de votação. Eu não me lembro de uma votação ter acontecido desta forma, empatar e o presidente ter que decidir e que ele venha de novo, tá? Para ficar, dar mais oportunidade ao debate e também à votação, porque eu vi que tiveram vereadores ali que não estavam na hora do voto. Durante a discussão da proposta, diversos parlamentares argumentaram a favor da matéria. Médico pediatra, o vereador Carlos Casartelli, informou que o energético é prejudicial à saúde, mesmo que não seja consumido com bebidas alcoólicas. Segundo o parlamentar do PSOL, Alex Fraga, as bebidas estimulantes podem oferecer risco quando consumidas em excesso. Nós não sabemos os malefícios a longo prazo, mas no curto prazo eles já são ruins e estão comprovados. Então, os riscos neurológicos, que eu acredito que existam certas implicações, isso não se sabe nada. Então, eu acho muito perigoso esse tipo de consumo. De outro lado, parlamentares destacaram a falta de pesquisas sobre a prejudicialidade da bebida. Para o vereador Idenir Sequim, a quantidade de consumo dos energéticos deve ser controlada pelos responsáveis das crianças e adolescentes. O parlamentar ainda negou que tenha sido procurado por empresas do ramo. Eu entendo que a mistura do energético é que faz mal, então não adianta proibir o energético. Se deixa a vodka, se deixa a cerveja, se deixa a capeta e sabe-se lá tantas misturas que acontecem nas festas. Eu não posso assumir aqui na Câmara o papel dos pais. Na próxima semana, os parlamentares devem apreciar o requerimento de renovação de votação. Caso seja aprovado, o projeto de lei é novamente votado em sessão plenária. Em votação simbólica, foi aprovada a moção de apoio ao juiz federal Sérgio Moro. O magistrado é o coordenador da Operação Lava Jato. Deflagrada no ano passado, a investigação apura um esquema de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. A proposta é de autoria da vereadora Mônica Leal, do Partido Progressista. Conforme a parlamentar, o texto tem como objetivo apoiar as decisões do juiz. Desde o ano passado, Moro já decretou a prisão de políticos, diretores e de donos das maiores empreiteiras do Brasil. O texto também defende o lançamento da campanha 10 medidas contra a corrupção.
A iniciativa do Ministério Público Federal apresenta propostas para endurecer penas de crimes relacionados à corrupção. A matéria foi aprovada com voto contrário das vereadoras do PCdoB, Jussara Coni e Tite Alvarez. A sessão plenária de quarta-feira também foi marcada pela despedida do vereador suplente Carlos Casartelli. Na segunda-feira, o titular da vaga, Humberto Goulart, retorna ao Legislativo Municipal. Da tribuna, o parlamentar agradeceu aos colegas pelo convívio e o aprendizado no período em que esteve na Câmara de Porto Alegre. Abraçado pelos demais vereadores após anunciar que vai deixar a casa, o ex-secretário da Saúde destacou a participação em debates que mobilizaram a sociedade da capital. Discussão do PME, a participação de vários projetos. Tem 6 projetos meus que estão em andamento, que eu considero importantes, seja para a questão da saúde, para a questão do meio ambiente. Então, acho que foi a contribuição que eu pude dar, mas principalmente o aprendizado que eu tive e a convivência com as pessoas dessa casa, colegas vereadores e servidores. Casartelli atuava no Legislativo desde março deste ano, como o primeiro suplente do atual secretário municipal da Indústria e Comércio, Humberto Goulart. Segundo Casartelli, a volta do titular da vaga à Câmara de Vereadores faz parte de um acordo entre o partido e o governo. No quadro Momento Cidadão de hoje, você vai conhecer o projeto Renascer. A iniciativa foi criada com o objetivo de renovar a vida de dezenas de idosos da capital e da região metropolitana. A Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social foi criada em 2008. Hoje, a ANAPS conta com cerca de 30 mil idosos associados. Para fazer parte da associação, é preciso contribuir com o valor de 3% sobre o benefício. Essas pessoas de 60 anos ou mais não têm, o poder público também não dá nada para essas pessoas, a não ser alguma coisa, um baile, e não tem um projeto grande com benefícios realmente efetivos que venham ao encontro da satisfação e da qualidade de vida dessas pessoas. Nós temos departamento jurídico também, salão de beleza, né? A autoestima é elevadíssima. Ao longo dos 7 anos de trabalho, um dos projetos que mais tem se destacado na ANAPS é o de alfabetização. O nome Renascer resume o sentimento de quem aprende a ler e a escrever, mesmo quando já havia perdido as esperanças. É muito bom, é muito prazeroso. A gente como é que eu vou te dizer assim, é um degrau que a gente sobe da vida. Como que o senhor se sente hoje, aos 80 anos, o senhor sabe ler e escrever? Eu me sinto como eu tivesse nascido há poucos dias. Eu não sinto uma dor numa unha. Eu trabalho, faço muitas coisas que muita gente que sabe estudar não faz. E então eu estou feliz da vida. Muito mais feliz. É uma coisa sem explicação, é muito bom. A gente não tem nem palavras para agradecer a ANAPS e a professora que está aqui com nós. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira. Ao todo, são atendidos cerca de 40 alunos em 2 turmas. Nos encontros, interesse é o que não falta. Nancy é a professora responsável pelo trabalho e ela garante que as aulas não são só um aprendizado de leitura e escrita, também são uma oportunidade de os idosos superarem as limitações e preconceitos enfrentados no dia a dia. Eles são muito machucados no dia a dia, a ponto de chegar, por exemplo, num banco e a pessoa dizer: como é que tu vem num banco se tu é uma pessoa que tu não sabe ler, tu não sabe escrever? Então, pensando nessas dificuldades, eu comecei a montar as minhas aulas em cima das dificuldades deles. Então, eu procuro trazer o dia a dia, o supermercado, o passeio, as coisas mais próximas da vida deles. Eu só sabia assinar o nome, letra de imprensa alguma eu conhecia, mas não sabia juntar. Eu ia escrever o nome, escrevia tudo errado, que ainda hoje às vezes ainda acontece, né? Mas melhorou muito. Hoje o que o senhor sabe, então? Hoje eu pego um livro, qualquer coisa, um folheto, uma coisa, eu já leio alguma coisa, né? Eu antigamente, eu nunca peguei num livro para ler, nunca. Eu sabia muito pouco e eu trocava muitas letras. Agora eu já tô bem, já conheço mais, já, como é que eu vou te dizer assim, já
entendo mais, e já para escrever também, eu escrevia com muita falta de letra. E a gente se sente uma pessoa útil, né? Porque aí tu saber que tu, assim, com outras pessoas, tu conversar, tu se expressar bem, ou tu entrar no supermercado, ou tu ir para uma loja, ou tu num negócio assim, tudo vem do ensino. E a senhora, assim, na rua, dependia, às vezes, da ajuda das pessoas para saber o ônibus ou a rua? Sim, várias vezes. E agora, quando eu venho para o colégio, eu venho prestando atenção em toda que é placa, o nome, e consigo ler também. E nas viagens que eu fiz junto da ANAPS, que a gente foi para Maria Fumaça, depois a gente foi na Festa do Peixe lá, daí fomos, uma professora sentada do meu lado, não a Nancy, né, mas uma outra, e daí eu ia lendo, ela disse, mas por que tu presta tanta atenção, tu vai lendo placas assim? Eu disse, porque eu não sabia ler e agora eu estou num colégio que está nos ensinando bastante. Eu sofro muito, porque o sofrimento deles também é um sofrimento para mim, mas é assim, o que eu vejo? Tudo aquilo que, de repente, numa escola, eu sempre dei aula em escola particular, alunos que têm tudo que o pai possa oferecer e eles não aproveitam, não fazem tarefa, não fazem trabalhos. A última coisa para eles é o ensino, e eu vejo que com eles não, né? Então, a realização de um educador passou a ser aqui para mim na ANAPS, porque tudo aquilo que o aluno regular não gosta de fazer, eles gostam de fazer. Todas as atividades que ela tem aqui na ANAPS, toda a nossa equipe é preparada e trabalha aqui porque gosta, porque quer, e toda a nossa equipe é preparada para tratar todo esse pessoal com muito carinho. A ANAPS está aberta a novos associados. Para fazer parte, é preciso ir até a sede da instituição, na Avenida Borges de Medeiros, 410, no 3º andar. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!